Vamos por partes, né? A afirmação do presidente Jair Bolsonaro é irresponsável, como de hábito. Primeiro, a Argentina não vive o caos. As eleições foram absolutamente... As eleições primárias, é bom lembrar que também foi para governadores, etc. A gente está falando só da eleição para presidente. Foram absolutamente tranquilas, num clima de absoluta tranquilidade. A Argentina vive num Estado democrático de direito, com amplas liberdades democráticas, não tem nenhum paralelo com a ditadura chavista, nenhum. No campo político, no campo econômico, no campo ideológico, totalmente. Então ele está fazendo mais uma informação irresponsável, um pronunciamento de um ignorante. Segunda questão é que o virtual presidente da Argentina, Alberto Fernandes, deixou bem claro a sua oposição em relação ao governo Maduro, né? E deixou bem claro em entrevista à imprensa argentina, mas deixou bem claro também que não é o caso de assumir a posição norte-americana, né, do Donald Trump, que está interessado não na democracia na Venezuela. Todo mundo sabe, o Trump está interessado no petróleo venezuelano. Democracia, o Trump gosta do ditador da Coreia do Norte, elogiou o ditador da Coreia do Norte dias atrás. Ele quer, em relação à Venezuela, tomar o petróleo, assim como no Iraque. Ninguém vai imaginar que foi o Iraque para defender a democracia. Foi para tomar o petróleo iraquiano e assim o fez. Mesma coisa se aplica à Venezuela. A questão que se coloca, e o presidente Fernandes disse, o futuro presidente, tudo indica que será, é que tem de buscar uma solução negociada, tal. E isso é verdade, eu concordo com ele, e o Brasil está numa situação difícil. Por quê? Porque o Brasil reconheceu um governo que não domina 1 centímetro do território. É um absurdo o que o governo Bolsonaro fez. Reconheceu Juan Guaidó, que não domina 1 centímetro do território. Você não pode reconhecer um governo que não domina território. Isso qualquer um, na primeira aula do Instituto Rio Branco, lá que forma os diplomatas do Itamaraty, tem isso. Qualquer um sabe. Então, agora, portanto, o Brasil não pode participar de uma mesa de negociação para ajudar a saída da crise da Venezuela, porque ele é parte, ele já está ao lado de uma parte, ele não é imparcial. Por outro lado, e por fim, são muitas as questões, quem criou a crise foi o Macri. Não é o Fernandes. Então o Bolsonaro, com a sua ignorância peculiar, está imputando o caos à oposição. O caos foi criado pelo governo. O programa liberal do Macri é um fracasso. É um fracasso, né? Em 4 anos, 2 de crescimento negativo. Então, isso me parece essencial. E registre, eu não sou pitonisa, não estou no oráculo de Delfos, não estou na Grécia Antiga, mas o Fernandes será o efetivo presidente da Argentina. Achar que ele vai ser marionete de Cristina Kirchner pode tirar o cavalo da chuva, porque quem conhece a ação política dele sabe bem disso. E ele vai romper com a Cristina Kirchner o ano que vem. Pode marcar, Pedro, podemos fazer uma aposta, ele vai romper, vai acontecer isso. Tem um ouvinte que tem uma pergunta sobre isso aí para o senhor, da relação do Brasil com a Argentina em meio a essa eleição argentina. Bom dia, Rádio Bandeirantes, em especial, professor Marco Antônio Villa. Se caso confirme que a oposição na Argentina ganha as eleições, como será a relação entre Brasil e Argentina, uma vez que o presidente Jair Bolsonaro chamou o presidente eleito virtualmente de bandido? Abraço, Zé Lima, da Freguesia do Ó. Ok, essa é a questão central. O Brasil, a presidência do Mercosul é rotativa. No momento, o presidente do Mercosul é o presidente do Brasil. Imagina ele sentar numa mesa que está presente o presidente da Argentina, membro do Mercosul. Alguém que te chamou de bandido. Não dá, isso não é linguagem. Isso não é linguagem de presidente da República, é falta de decoro, né? Isso é uma linguagem baixa, vulgar. Não é nunca um presidente da República, na história do Brasil, desde Deodoro da Fonseca, se dirigiu a um chefe de Estado de um país amigo e o mais importante parceiro comercial do Brasil na América do Sul com uma linguagem baixa, de boteco, me desculpe usar essa expressão, de esquina, né? Só faltava jogar pinga pro santo. Isso é inacreditável. Né? É intolerável, o Brasil não pode se acostumar. E ele disse outra bobagem lá no Piauí, ao lado de um prefeito corrupto, o Mão Santa, que saiu do governo do Piauí por corrupção. Então ele é uma pessoa coerente, Bolsonaro, né? Estava ao lado de um corrupto, né? Ele disse que o Fernandes é do PSOL. É inacreditável, ele não sabe o que é o peronismo. O peronismo é um fenômeno histórico e do presente, do passado e do presente, que nasceu em 1943. Então o senhor estude, tem alguém que o auxilie. É muita ignorância numa pessoa só. É inacreditável, é um cérebro tomado pela ignorância. Que PSOL, a parte à esquerda, o movimento ao socialismo, foi derrotado fragorosamente nas primárias. O senhor não conhece nada da Argentina. É inacreditável. É o presidente mais ignorante da história do Brasil e que coloca em risco a nossa soberania, a nossa segurança nacional e a questão econômica. Ele está destruindo o Mercosul.
E eu quero ver o que vai acontecer conosco, que estamos na estagnação econômica. Aonde nós vamos colocar, Pedro, os nossos carros, que nós vendemos para a Argentina? A gente vai vender o nosso carro na Europa? Nunca. Não tem mínima condição para a China. Nós vamos fazer o quê com os produtos que vendemos à Argentina? Então é um presidente irresponsável. E olha, é crime de responsabilidade, hein? Já teve uma senhora há 3 anos atrás, se não me engano, chama-se Dilma, né? Que passou por... Ele está caminhando celeremente para um crime de responsabilidade.